Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, estamos examinando a Parashá Vayeler, que quer dizer, e ele vai, nós vamos examinar, amados, o texto inicial da Parashá, capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Eterno. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Eterno me disse, não passarás o Jordão. Então, queridos amados, nós vemos aqui Moisés, Moshe, ele dizendo para o povo de Israel que ele não passará o Jordão. Eu queria chamar a atenção, meus amados, que o nome da Parashá Vayeler, segundo o Midrash, sempre que aparece Vayeler na Torá, é uma advertência. E a pergunta que é feita agora é a seguinte, aonde está a advertência nos versículos 1 e 2 de Devarim, capítulo 31? Como nós vimos, aparentemente não tem uma advertência, mas aqui neste texto nós vamos ver Moisés fazendo uma grande advertência para o povo. E qual é essa advertência? Amados, Moisés ele está dizendo aqui que ele hoje é de 120 anos e ele termina o versículo 2 dizendo que o Eterno diz para ele, não passarás o Jordão. Então Moisés está falando para o povo o seguinte, eu sou aquele Moisés que fiquei 40 dias e 40 noites para receber a Torá do Eterno, não comendo, nem em jejum, não comendo, nem bebendo, que nem um anjo. Fiquei 40 dias e 40 noites sem comer e beber, lá no cume do Monte Sinai, para receber a Torá do Eterno. Esse mesmo Moisés que sou eu, agora não estou podendo atravessar um simples rio. Com isso, o Eterno, ele está nos advertindo de que ele é que tem poder e controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o seu servo Moisés, que um homem de elevada estatura espiritual, amém, dos grandes nomes da palavra do Eterno, esse homem, esse varão de Deus, que certamente está na presença do Eterno, 100% de chance, de total certeza, e muito próximo ao Eterno sempre, esse homem não foi permitido pelo Eterno que atravessasse um rio. O rio estava ali na frente dele e ele não podia atravessar. Isso o Eterno nos quer ensinar, meus amados, que ele é quem controla tudo. Ele é quem governa todas as coisas. Ele é quem tem poder sobre todas as coisas, não há nada que escape do controle do Eterno. Como nós vemos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia, diz o Eterno, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, o Eterno agindo, ninguém pode impedir. O Eterno falou ali para o seu servo Moisés, você é um grande homem de Deus, você esteve comigo, recebeu a Torá, ensinou meu povo, levou meu povo, mas esse Jordão você não vai atravessar. Você vai morrer aqui nesse monte. Então, meus amados, você veja bem que o Eterno ali, ele mesmo com um dos maiores amigos que o Eterno teve nas Escrituras, que continua tendo, amém, porque ele está junto do Eterno, o Eterno não permitiu que ele atravessasse um simples rio, esse homem que estava lá recebendo a Torá. Aqui nós vemos também o Eterno em Isaías, ainda em Isaías, capítulo 45, verso 7, que o Eterno diz que eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Então vocês vejam bem, meus amados, que o Eterno, ele faz tudo. Tudo está no controle dele. A mínima coisa neste planeta está no controle dele. Amém? Se aconteceu um bem,
é o Eterno que está no controle. Se aconteceu algum mal, é o Eterno que está no controle, que ele que diz aqui, eu faço a paz e crio o mal. Ele diz que forma a luz e cria as trevas. Então o Eterno, ele faz todas as coisas, meus amados, como diz aqui também em Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, que ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha que coisa tremenda. E agora o verso 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele fará toda a sua vontade. Amém? Então, queridos, nós temos que nos colocar debaixo da vontade de Deus. Nós vemos que aconteceu alguma situação, nós temos que entender que é a vontade de Deus. Nós temos que sempre nos achegarmos a Deus, nos humilharmos perante Deus, fazermos a vontade de Deus, mas certos de que o Eterno, ele é quem toma todas as decisões. E no fim de tudo, as decisões do Eterno são sempre em benefício do seu povo, ainda que momentaneamente não venhamos a compreender nitidamente qual é o benefício. Aqui nós vamos aqui em Mateus também, Yeshua, meus irmãos, ele fala, Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim, e chegando-se Yeshua falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder no céu e na terra, meus irmãos. Qualquer escala de poder, seja nos céus ou na terra, está nas mãos de Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus, na mão do nosso Mashiach, do nosso amigo, do nosso querido amigo, e que nós que faremos parte, que já somos parte da noiva do Cordeiro. Louvado seja Deus, porque estamos enxertados na oliveira que é Israel. Amém? Porque isso é que é importante, meus irmãos, temos que examinar a Torá, guardar a Torá e as palavras de Yeshua, para que possamos adentrar naquele dia nos portais da glória. Esse dia está se aproximando. Agora, irmãos, eu queria somente colocar aqui uma situação que quando ocorre algo, a pessoa pensa assim, gente, aconteceu isso, mas aconteceu isso em benefício daquela pessoa. Amém? Sempre vai ser em benefício de que você, no momento, você pode não entender o benefício, mas depois você vai entendê-lo. Amém? Então, o Eterno, ele tem o controle dos mínimos detalhes. Às vezes, pode ser algo que vem entristecer, mas depois você vai ver que vai redundar em grandes bênçãos. Para isso, é importante que não venhamos a murmurar, não venhamos a reclamar. Amém? Nós venhamos, sim, fazer a vontade do Eterno. É uma questão até de um rapaz, vou encurtar essa história, que ele foi fazer techuvá lá em Israel. Ele era de uma família aqui, do interior do Brasil, foi para São Paulo para estudar a Torá e as palavras do Eterno, e depois foi fazer techuvá lá em Israel e virou um servo, um seguidor, né, um estudioso da Torá. E ele queria voltar para o Brasil para visitar seus pais. Mas aí ele falou para os seus pais para que, olha, eu gostaria que fosse preparada comida kasher, ou seja, comida conforme a Torá, enfim, todos aqueles elementos que são preconizados na Torá do Eterno. E ali, meus amados, os seus pais disseram assim, você vem, mas aí é muita coisa para nós, não vai dar, enfim. E isso é uma história verídica, meus irmãos. Amém? E ali, meus irmãos, tudo bem, já que não é assim, eu não posso ir, já que meus pais não vão preparar, né, toda aquele material kasher para eu poder me alimentar, então eu não vou. Kasher quer dizer puro, né, meus irmãos? A gente sabe que nós, conforme a Torá do Eterno, devemos comer os alimentos puros, né? Levítico 11, né, que estão ali elencados. E os pais dele não estavam muito dispostos a atendê-lo nesse pedido. Mas aí, tempos depois, ele ligou de novo para os pais, e os pais responderam, claro, você pode ficar tranquilo, nós vamos preparar tudinho como você está pedindo.
E aí ele ficou surpreso, como que meus pais, naquela época, estavam fazendo tanta dificuldade, agora estão querendo me atender na questão da alimentação kasher. É que ali o pai dele falou para ele que, em um determinado momento, né, num daqueles dias, eles ouviram um barulho dentro de casa e era um ladrão. E aí eles chegaram e chamaram a polícia. E assim que a polícia chegou, o ladrão foi embora e eles puderam ver que nada foi roubado de valor da sua casa. Nada, nada, nada. Aí, quando eles foram na cozinha, eles foram ver que o ladrão tirou da cozinha somente aquilo que era impuro de acordo com a Torá. Não era kasher. Então, exatamente, o Eterno mostrou para aqueles pais que aquilo que o seu filho lá de Israel estava pedindo para poder visitá-los era a vontade do Eterno. O Eterno permitiu que entrasse um ladrão e tirasse de lá somente as coisas que não eram puras. Amém? E ali os seus pais foram convencidos que o Eterno está nesse negócio. Amém? Então, quem controla tudo, quem governa tudo, é o Eterno e Ele vai fazer sempre a sua vontade. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados nessa tarde de Shabat, né? E que já estamos às vésperas de Yom Kippur. Amém? Que possamos estar nos hidratando nesse período que antecede o Yom Kippur, bebendo bastante água, para poder fazer aquele jejum de 25 horas. Amém? Tranquilos. E é muito interessante, meus irmãos, lembrem-se que um detalhe que eu comentei recentemente, que só para vocês terem essa nota, esse registro, né, em relação ao Yom Kippur, né, a palavra Satanás, ele em hebraico é Han-Satan. Só que Han-Satan, você fazendo a gemátria, as letras hebraicas têm valores, e somando os números das letras hebraicas de Han-Satan, vai gerar o número 364. E por que 364? Nós sabemos que isso é uma interpretação de mistérios. O 364, meus irmãos, é porque no dia, nós sabemos que o ano são 365 dias e Han-Satan soma 364. Por quê? Porque no dia de Yom Kippur, quem estiver conectado com o Eterno, naquele santo jejum, Han-Satan está totalmente amarrado e não poderá interferir de forma alguma nessa relação daquele que estiver ali se consagrando com o Eterno, daquela que estiver se consagrando com o Eterno em santo jejum. Você vai poder ter uma conexão direta com o Eterno 25 horas, amém? E você vai poder ter bênçãos incríveis do Eterno na sua vida, porque nesse dia o adversário está totalmente amarrado e impedido de tentar prejudicar, bloquear qualquer situação de oração sua, de qualquer relacionamento seu com o Eterno. Amém? Então que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.